Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula do nosso curso de C100 da Academia do IP. Eu sou o professor Alexandre Lopes e hoje nós vamos tratar da aula número 6. A videoaula 6 vai falar das camadas inferiores do modelo OSI, que é a camada física e a camada enlace de dados, e a camada inferior do modelo TCP/IP, que é a camada acesso à rede. Só que, na verdade, a gente vai tratar ela separada nas camadas do modelo OSI, certo? Por quê? Porque ela é um pouco diferente. Por exemplo, na camada de aplicação, a gente tem a camada de aplicação no modelo TCP/IP e a gente tem as camadas sessão, apresentação e aplicação no modelo OSI. Né? Só que os protocolos dessas camadas foi feito para o modelo TCP/IP. E aí, a gente nem discute muito as camadas de sessão e apresentação. A gente fala um pouquinho sobre elas, mas elas servem mais a título de documentação. Já nas camadas inferiores, a gente já tem uma divisão um pouco melhor. Os protocolos já são mais divididos entre camada física e camada enlace de dados, porque muitas tecnologias foram desenvolvidas num período onde o modelo OSI já era descrito, né? E, além disso, a divisão dessas camadas é um pouco mais fácil da gente entender na hora de estudar. E o terceiro assunto que nós vamos ver é o protocolo Ethernet, que aí sim é um protocolo do modelo TCP/IP, tá? E ele inclusive redivide a camada enlace de dados em mais duas subcamadas, tá? Camada MAC e camada LLC. Então a gente vai ver isso nessa aula, a gente vem tratando as aulas. Essa aula é um pouquinho grande, então as aulas maiores a gente vai dividir em mais vídeos. Então essa aula provavelmente vai ter 3 vídeos. Essa primeira parte a gente vai falar da camada física. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar da camada física. A camada física, como o nome diz, ela é uma camada física, né? Ela é uma camada onde todas as nossas camadas superiores tratam dos dados logicamente. Na camada enlace de dados é onde esses dados começam a receber algum tipo de tratamento físico, e a camada física é onde ele só recebe tratamento físico, ou seja, ele já vem transmitido bit a bit, certo? E para ser transformado em algum tipo de sinal. Tá? E a gente fala que ela é física porque nela, por exemplo, a gente consegue pegar as coisas. Na verdade, não pegar, mas sentir fisicamente as coisas, medir fisicamente as coisas. Um exemplo disso é quando eu tenho o meu sinal, os meus bits transformados num sinal elétrico, num pulso elétrico, e aí eu posso sentir como? Tomando um choque, né? Se é um sinal muito fraquinho, pode ser só um formigamento. Se é um sinal mais forte, pode até fazer com que uma pessoa morra, né? Com um choque muito forte. Então, a gente na camada física, a gente consegue pegar os dados. A fibra ótica transmite luz, então a gente vê a luz. A gente aponta assim e vê a luz, vê aquela luzinha do laser saindo na ponta da fibra ótica. Então, isso é muito comum, né? Eu vou colocar um vídeo na plataforma para vocês darem uma olhadinha, que é na verdade um link para um vídeo do YouTube, que é um vídeo onde mostra a fabricação de fibra ótica. É muito legal esse vídeo, e tem uma hora que ele mostra assim a fibra, o cara testando a fibra, né, o engenheiro testando a fibra, e aí entra a luz de um lado e sai do outro, ele tampa assim e você vê que a luz entra e sai. Então são sensações físicas, são medições físicas, é a camada física realmente. Outra coisa que está bem descrito nessa camada física são os meios físicos, ou seja, a transmissão, os conectores, o cabo, o tipo de cabo, a tensão, a curvatura de um cabo de fibra, né? Então isso tudo está bem descrito nessa camada. Os protocolos dessa camada descrevem toda essa parte física que a gente utiliza, certo? Aqui a gente tem, nessa transparência, nesse próximo slide, a gente está vendo os sinais, né, como eles vão ser representados. Então, o sinal elétrico no cabo de cobre, a luz dentro da fibra ótica, sempre que a gente vê isso aqui, a gente vai estar representando luz na fibra ótica, é só uma representação, tá, gente? E os sinais de micro-ondas da rede sem fio, né? Também são representados dessa forma. Então a gente vai sempre verificar, esses são os 3 tipos de sinais que a gente utiliza, que os dados são transmitidos hoje.
tá? Micro-ondas, que é a rede sem fio, que é muito comum hoje em dia. Toda casa praticamente tem um roteadorzinho sem fio. A fibra ótica, que é o pulso de luz, que também é muito comum, porque toda comunicação hoje, em algum ponto dela, provavelmente você está usando fibra ótica. Né? E o cabo de cobre, que pode ser o cabo UTP ou pode ser o coaxial. E são cabos também são muito comuns. É aquele fiozinho azul que a gente vê em tudo que é canto, mas hoje em dia tem de muitas cores, né? Mas normalmente azul. As pessoas costumam associar esse cabo azul ao cabo do computador. Todas as camadas são pensadas e criadas em formas de padrão, né? Padrões. E essa camada não é diferente. Na verdade, essa camada tem até mais padrões do que as outras, né? Mas volto a falar que esse curso é um curso de rede, lógica, tá? A gente vê essa parte física porque é essencial para um profissional aprender sobre essa parte, e algumas dessas coisas interferem diretamente no nosso trabalho como administrador de rede, né? Mas esses padrões são estudados a fundo num curso de cabeamento estruturado, tá? Por exemplo, eu indico a Furukawa para quem quer fazer um curso de cabeamento estruturado. Tem cursos muito bons de cabeamento estruturado, o curso para FCP, né? E entrem lá no site www.furukawa.com.br e aí vocês vão ver lá a parte de treinamentos. Procura um centro de treinamento autorizado da Furukawa, que é muito bom. Tá? Em breve nós vamos ter um curso de cabeamento estruturado na academia do IP, tá? Mas por enquanto nós não temos. E aí, para quem quer fazer um curso presencial, eu aconselho da Furukawa, ok? E aí a gente tem lá as organizações padronizadoras, que é a ISO, a EIA-TIA, a ANSI, a ITU-T e a I3E. Essas são as organizações que padronizam, que criam os padrões, as normas para a camada física. Tá? Então a gente tem aqui, ó, a ISO adotou oficialmente o RJ45. Então aquele padrãozinho de RJ45, ou seja, daquele cabozinho, né, que a gente utiliza durante o conector, né, que a gente utiliza na ponta do cabo, foi padronizado pela ISO. A TIA, ela tem as normas 568, 569, 568C, 569B, 598C e 542. São normas que padronizam aqui, ó, telecomunicações por padrões de cabeamento usados por quase todas as redes de voz, vídeo e dados, a 568C. A 569B, padrões de edifícios comerciais para caminhos e espaços de telecomunicações. Então aqui vai dizer qual tipo de conduíte se usa, quando usar qual conduíte, quando que eu posso passar por cima de forro, por baixo de forro, né? Aqui tem todas essas normas de cabeamento. Qual a distância tem que ter para uma parte elétrica, onde tem que estar distribuída o armário de cabeamento, né? O 598C fala sobre o código de cores da fibra ótica. A fibra ótica tem um código de cores também. E o 942, padrão de infraestrutura de telecomunicações para centro de dados, ou seja, para os nossos data centers. Tá? Então, esses são algumas das normas, são as normas mais utilizadas, né? Depois a gente tem a ANSI com a 568C, tá? Que também fala da pinagem aqui do RJ45. A ITU-T, que tem a G992, que fala sobre o DSL, que é a tecnologia usada, por exemplo, pelo Velox e outros provedores, né, de internet. Velox para quem tem Oi, tá, gente? Para quem usa o Oi. Em alguns lugares do Brasil, talvez a Oi não esteja presente, aí é uma tecnologia utilizada. E o I3E, que tem a 802 como sendo as redes, sempre. Então, 802.3 é o Ethernet, 802.11 são as sem fio, né? E a 802.15 Bluetooth. São padrões da camada física, tá? Que estão especificados aí. Ok, pessoal? Os princípios dos meios físicos. Então, a gente tem o cabo de cobre,
pode ser o TP, que a gente tem componentes físicos do cabo de cobre, né? O cabo TP, o cabo coaxial, os conectores, a placa de rede faz parte desse componente físico, as portas e as interfaces dos roteadores e dos computadores, dos switches, né? Técnicas de codificação de quadro, né? Codificação Manchester, técnicas não retornar ao zero, os códigos 4B, 5B, que são usados por sinais de nível 3 para transmissão de vários níveis. Então, são algumas técnicas de codificação de quadro. Método de sinalização, alterações de campos eletromagnéticos, intensidade do campo eletromagnético e fase de ondas eletromagnéticas. Na verdade, gente, isso aqui, volto a falar, isso não é cobrado na prova, no C100 não é cobrado, isso é mais para vocês terem uma ideia. Então a informação está aqui para vocês lerem e darem uma estudada lá na plataforma. Aqui na plataforma está lá para vocês baixarem isso aqui, tá? Mas assim, volto a falar para vocês que esse tipo de informação não é cobrado. Talvez pergunte alguma coisinha de fibra multimodo, monomodo, mas sinceramente eu nunca vi nada disso sendo cobrado na prova do C100. Ok, pessoal? A gente vai ver um pouquinho sobre isso mais para frente, a gente vai falando. Largura de banda, né? E aí a gente tem na largura de banda, a gente tem algumas informações que todos deveríamos saber, mas se não sabemos, agora vamos alinhar isso, tá? Bit é a menor informação que eu posso transmitir. Então, bit por segundo é minha largura de banda, normalmente é medida em bit por segundo, tá? E aí eu tenho que 1 bit por segundo, 1 kilobit por segundo, ou 1 kbyte, ou 1 kbit, aqui ó, kbps, são 1000 bits. Depois, megabit são 1000 kbits, ou 1 milhão de bits. Gigabit, né, são 1 bilhão de bits. E terabit são 1 trilhão de bits. Então eu tenho lá essas informações, né, sempre bit. Tá? Existe uma confusão, as pessoas às vezes falam, minha internet é megabyte. Não, é megabit. Tá? A largura de banda é medida em bit e não em byte. Ok? Bit. Porque o bit, 8 bits formam 1 byte. Então a diferença entre bit e byte é que o byte é 8 vezes maior, certo? Então a nossa largura de banda é em megabit, tá? E a gente tem aqui a throughput, né? Que na verdade é uma velocidade que a gente tem, uma média aí da velocidade que a gente tem. Então eu tenho lá, normalmente 10% da minha velocidade de download eu tenho em upload. Esse deveria ser o certo, né? Por exemplo, a minha internet aqui é de 50 megas com 5 megas de upload, tá? Isso é uma internet bem rápida para os padrões brasileiros, a gente sabe disso. Mas normalmente o certo deveria ter essa paridade aqui, ó, né? Então eu tenho aqui 80 megas com 8 megas de upload, tá? Por que precisa de upload? Mesmo numa transmissão de download precisa de upload. Lembrem-se, a gente já viu essa camada, a gente fala sobre a camada TCP/IP, a camada de transporte, onde eu tenho o protocolo TCP, que exige uma certa resposta, uma certa retransmissão. E isso às vezes é feito através de upload. Então, se eu não tenho velocidade de upload, eu não consigo responder na mesma velocidade, não consigo confirmar na mesma velocidade e torna a minha navegação mais lenta, ok? Aqui a gente tem a traseira de um roteador, tá? Então esse aqui é um 1941, que é um roteador da Cisco, tá? Claro, o nosso curso é da Cisco, então a gente vai tratar sempre de roteadores da Cisco aqui. Então esse aqui é um roteador 1941, certo? A traseira dele, onde eu tenho aqui vários tipos de conexão. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, normalmente isso aqui vem fechado, vem com uma tampinha, né? E a pessoa compra um módulo à parte. Então aqui eu tenho um 1941, onde tem portas de switch Fast Ethernet. Tá vendo? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 portas de switch Fast Ethernet. Tá? Eu tenho interfaces SHDSL, que SHDSL é o cabo de telefone que usa. Tá? Eu tenho portas de gerenciamento, que são as portas de console
né, que normalmente a gente acessa através, e auxiliares, né, porta de console e a porta auxiliar, que a gente acessa usando o RJ45 normal, tá? E USB, também posso utilizar o USB para isso, tá? Existem já cabos USB, mini USB. Tem a interface Gigabit Ethernet, podia ser fast, mas no caso do 1941 são giga. Nesse roteador tem duas, e a gente tem as conexões USB tipo A, que é aquele tipo padrão, aquele tipo maior, né? Que estão aqui embaixo, ó, que eu posso usar para espetar um pendrive, por exemplo, para usar como memória flash. Tá? Então isso é a traseira de um roteador, o meio físico que descreve isso. Tudo é físico, tá, pessoal? Isso aí é só para mostrar que isso tudo é físico. Cabos de cobre, tá? A gente tem aqui os cabos de cobre, então eu tenho os padrões aqui, né? Laranja, branco do laranja, laranja, branco do marrom, marrom, branco do azul, azul, branco do verde, verde. Eu não falei o padrão, tá, pessoal? Eu simplesmente disse as cores, ok? Então a gente tem aqui, isso aqui é um RJ45 padrão 5E, tá? CAT 5E. Isso aqui é um CAT 6, blindado, tá? Os sinais, né? Características dos sinais no meio físico cobre. Primeiro a gente tem aqui o sinal puro, tá? Ele deveria ser medido assim, mas esse sinal sofre interferências. Então o sinal da interferência vem assim. E aí o sinal com a interferência fica dessa forma aqui de baixo, ó. Fica dessa forma aqui de baixo. Então isso aqui é o sinal puro, isso aqui é a interferência. E aqui é a interferência agindo sobre o sinal, faz o sinal ficar dessa forma. E no final o computador recebe esse sinal aqui, ó. Então ele sai assim e chega assim. E o computador tem que ser capaz de ler esse sinal, tá? Então, por quê? Porque o meio físico cobre pode ter interferência, né? Pode ter interferência. É pouca, mas tem, tá? Por exemplo, se ele estiver cruzando com uma rede elétrica, dentro do mesmo duto de uma rede elétrica, né? Eu já tive um caso de um cliente que o cabo passava, o cabo não blindado, passava fora de uma canaleta, perto de um motor de um ar-condicionado muito potente. Toda vez que ligava o motor, a rede caía. Por quê? Porque, na verdade, era o ar-condicionado de um banco, né? E o cliente ficava próximo, ficava colado, parede a parede com o banco, e o cabo TP do cliente passava desprotegido num local onde era muito próximo do motor, do reator do ar-condicionado. E aí toda vez que se ligava o ar-condicionado do banco, imagina o ar-condicionado de um banco, o ar-condicionado de um banco é muito forte. Na hora que ligava, o motor do ar-condicionado gerava uma onda eletromagnética tão forte que fazia com que a rede caísse. Então, sinais podem derrubar uma rede, tá? Aqui a gente tem a mídia cobre, né, que pode ser, aqui eu tenho um cabo não blindado, né, um cabo não blindado aqui desse lado, um cabo blindado, ó, lá era um desenho, aqui é a foto, ó, lá em cima, vamos voltar lá, ó. Aqui em cima é um desenho, né, desenho não, é uma foto, mas é uma foto quase perfeita, né? E embaixo não, embaixo é uma foto mesmo, de um cabo mesmo de produção lá e tal, né? Então, eu tenho o cabo normal, não blindado, que é o mais comum, que a gente mais encontra por aí, é esse cabo aqui de baixo, esse cabo aqui da direita, da esquerda, desculpa, né? O cabo da direita é o cabo blindado, e depois eu tenho o cabo coaxial, né, aqui embaixo, que é muito usado por TV a cabo, que transmite também, vende também serviço de internet, né? Então, muito usado é o cabo coaxial, nesse caso. Aí a gente tem aqui o cabo de par trançado blindado, o TP. Esse cabo ele é blindado, não é por acaso, não é para ser por brincadeira, nem para ser mais bonitinho, nem para parecer um miojinho, um macarrãozinho, não é por nada disso. Ele é blindado porque a blindagem dele traz uma certa proteção para ele, ou seja, a trançagem dele, né, ele é trançado porque essa trança dele faz com que ele se proteja de sinais, mas não de interferência externa, gente. Ele se protege de interferência interna, ou seja, dele mesmo. Ele protege, ele faz essa trança
faz com que ele crie uma onda eletromagnética em volta dele que proteja ele do cabo que está passando do lado. Ou seja, o laranja fica protegido do verde, que fica protegido do azul, que fica protegido do marrom. Tá? Então se protege do outro. Outra coisa é que eles terminam tendo tamanhos diferentes. Então, se você pegar esse trançadinho deles, esse enroladinho deles, e destrançar o par trançado, você vai ver que cada um tem um tamanho. Tá? Por quê? Justamente para essa trança não ser exatamente igual, para poder continuar gerando essa proteção. Se for exatamente igual, não vai gerar proteção também. Tá? Não vai gerar a proteção adequada. Então, isola eletricamente os fios uns dos outros e indica o par, cada par. Né? Então, por isso que serve essa trança aí. O blindado, além dele ter a trança, tá? Ele tem uma blindagem metálica. A gente tem cabos onde a blindagem é para cada um dos pares, e a gente tem casos onde a blindagem é só por fora. Tá? Então a gente tem esses dois tipos de cabo. A gente encontra o blindado mesmo, que é o CAT 6A, onde cada parzinho desse é blindado e eu tenho uma malha protegendo ele por fora. E eu encontro um onde eu não tenho essa blindagem e a malha protegendo por fora. Então eu tenho os dois casos, ok? O cabo coaxial já é um cabo diferente, né? Eu tenho lá um único cabo, eu já não tenho mais vários pares. Né? Eu tenho um único cabo. Aí eu tenho aqui um condutor de cobre, que é o meio. Eu tenho um isolamento plástico que isola ele da malha. Tem uma blindagem de mesh de cobre, uma malha de cobre que protege ele, tá? De pulsos eletromagnéticos, de interferência. E tem um revestimento externo, que é aquele plásticozinho, aquele primeiro plásticozinho. E os conectores deles tem lá o BNC, o tipo N e o tipo F. Eu tenho esses três tipos de conectores. É muito comum a gente ver muito em antena, né, em TV a cabo, a gente vê. Mas também pode ser usado para transmitir dados, tá, pessoal? A gente vê as TVs a cabos aí que NET, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente tem NET, a gente tem TVA, a gente tem Vivo TV, Cabo TV, todos eles também vendem acesso à internet. Pessoal, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na hora do meio físico é com a segurança do cobre, porque o meio físico cobre ele é condutor de energia elétrica. Então, se a gente não tomar cuidado, se ele não estiver bem isolado, se ele não estiver bem preparado, não estiver separado da parte elétrica, pode causar danos aos equipamentos e pode causar danos aos técnicos que mexem. Um técnico pode levar um choque feio num cabo UTP ou num cabo coaxial. Tá? Então, separar os cabos de dados do cabo de energia elétrica. Tá? Identificar e conectar corretamente todos os cabos. Inspecionar constantemente as instalações para verificar que está tudo certinho. Né? E os equipamentos devem ser aterrados. Isso é um problema, porque não é muito comum aqui no Brasil a questão do aterramento. Mas em muitos lugares o aterramento praticamente não existe. Mas deve-se tomar cuidado em relação a esse aterramento. Então deve-se realmente preparar esse aterramento para a gente não ter problema de danos aos equipamentos, principalmente, porque o aterramento ele é proteção para o equipamento. Ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades do cabo UTP. Né? Os padrões do cabo UTP. O cabo UTP ele vem sendo trabalhado em padrões diferentes. Então eu tenho o cabo de categoria 3, eu tenho o cabo de categoria 5 e 5E, e tem o cabo de categoria 6 e 6A. Né? Então eu tenho esses três padrões hoje que ainda são utilizados. O 3 praticamente não é mais. Hoje é muito utilizado 5, 5E e 6 e 6A. Tá? Então, usado para transmissão de dados, a categoria 5 suporta 100 megabits e 1 GB. Tá? 5E suporta 1 GB e esse é o recomendado para 1 GB. O 5 comum
ele não é recomendado muito que se use 1 GB nele, tá? É mais recomendado que se use no 5E. Na verdade, hoje em dia, não é recomendado mais usar o 5, tá, gente? 5E é o Cat6A. Por que não o 6? Porque o 6 e o 5E suportam a mesma velocidade. Então, 6 e 5E, usar dinheiro para comprar Cat6, na minha opinião, é besteira. Então, use o Cat5E ou o 6A, ok? Os conectores do cabo UTP são esses conectores RJ45, tá? Que a gente conhece bastante, aquele boquinha de jacaré, né? Que a gente pluga ele, garra nos lugares, então a gente todo mundo já está bem acostumado com ele. E os padrões das cores do nosso cabo. Então eu tenho o padrão A e tenho o padrão B, certo? Padrão A e padrão B. Isso determina a comunicação. Isso é essencial. Um profissional de rede tem que saber isso. O padrão A, que é o mais utilizado, ele é branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. Ok? No padrão B, eu inverto laranja com verde. Então, onde era verde, eu vou botar laranja. Onde era branco do verde, eu vou botar branco do laranja. Ó, branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Ok? Então, esses são os padrões. Alexandre, tem que decorar esses padrões? Tem que decorar esses padrões. Tem que saber. Um profissional de rede tem que saber isso de cor e salteado, pessoal. Ah, mas eu não vou trabalhar com cabeamento. Não interessa. Tem que saber. Ok? Tem que saber padrão de rede, de cabo. Branco do verde, verde. Branco do laranja, azul. Branco do azul, laranja. Branco do marrom, marrom. Certo? Decorou um, fica fácil, que é só trocar o verde pelo laranja. Tá? E aí a gente tem os tipos de cabo. Tá? Os tipos de cabo. Alexandre, me dá um exemplo aí que um profissional precisa saber. Por exemplo, você precisa conectar um tipo de cabo num conector e aí você precisa saber se esse cabo é padrão A ou padrão B. Né? Você vai olhar as coresinhas lá, normalmente é transparente o conector, e aí você já vai conseguir ver dessa forma. Então, o cabo direto, ambas as pontas, ambas as extremidades são A ou ambas as extremidades são B. Ok? Cabo direto. Cabo cruzado, né, ou cabo cross, como muita gente conhece, né, ele é um cabo que uma extremidade é A e uma extremidade é B. Ele usa, quando que eu uso cabo direto, quando que eu uso cabo cruzado? O cabo direto ele é usado quando eu conecto equipamentos que atuam em camadas diferentes do modelo OSI. Por exemplo, um computador atua em todas as camadas do modelo OSI, certo? Eu vou ligar ele num switch. O switch só atua na camada 2. Então, são camadas diferentes. O que a gente faz? Cabo direto. Ok? Um roteador pode atuar em todas as camadas do modelo OSI. Então, se eu for ligar um computador direto no roteador, eu tenho que usar um cabo cruzado. Certo? Se eu for ligar um roteador num switch, cabo direto. Switch em switch, mesma camada, cabo cruzado. Então, use sempre esse conceito que vai ser mais fácil. Dois dispositivos da mesma camada, dois dispositivos intermediários, você vai usar sempre o cabo cruzado. Ok? E o cabo de console, que é um cabo proprietário da Cisco. Tá? Quem faz é a Cisco. E a gente pode fazer? Pode fazer. Existe esse padrão determinado em algum lugar? Existe, mas o ideal é a gente já usar o prontinho. Quando a gente compra um roteador, normalmente vem. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre fibra ótica. Propriedade do cabeamento com fibra ótica. Tá? Aqui a gente tem a foto da fibra, né? Quatro saídas diferentes de fibra ótica. E a gente tem aqui projeto de cabo meio físico fibra. Tá? Então a gente tem a capa numa fibra, isso aqui é a foto da fibra. A gente tem o material de reforço, a gente tem o buffer, a gente tem o revestimento. Gente, aquilo que você acha que você está enxergando a olho nu não é a fibra, é o revestimento. O núcleo da fibra não pode ser visto a olho nu. A fibra não pode ser vista a olho nu. Não achem que você vai conseguir ver o núcleo da fibra, que você não vai conseguir. Tá ok? Então, a gente tem essas camadas aqui na fibra. Capa, material de reforço, buffer, revestimento interno, que normalmente é o que a gente vê e acha que é a fibra, e o núcleo. Ok?
A gente tem essa fibra dividida em dois tipos. A gente tem as fibras monomodo e as fibras multimodo. Qual a diferença entre elas? A fibra monomodo, ela é uma fibra onde normalmente eu uso laser como fonte de luz, tá? E ela gera, ó, a gente vê aqui dentro, um único sinal de luz constante que viaja no meio da fibra. Eu tenho um núcleozinho muito pequenininho, tá? Um núcleozinho bem pequenininho, normalmente 9 microns, tá? 9 microns esse núcleo. E esse 9 microns, esse núcleo emite a luz para o outro lado, tá? Então, normalmente usado em backbones de campos para distâncias de vários milhares de metros. Então, são distâncias maiores, velocidades menores, distâncias maiores, tá? A menos perda. O laser é a fonte de luz, por isso é um pouco mais caro, que o laser é um pouco mais caro. Adequado para aplicações de grandes distâncias, longas distâncias. E o multimodo? O multimodo, ele trabalha com a fibra em 50 a 62,5 microns, ou seja, ela é muito mais grossa. Tá? E como é que essa luz é dispersa aqui? Normalmente é usado LED como fonte de luz, e os LEDs por refração, então a luz vai sendo refletida e sendo jogada de um lado para o outro, né, e chega do outro lado. Só que nessa refração, como a gente vê aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, a refração, existe uma perda, uma atenuação, certo? Quando eu tenho essa perda e essa atenuação, eu diminuo a distância. Tá? Então, normalmente usada para redes locais ou distâncias de algumas centenas de metros, e não milhares como no outro. Tá? Dentro de uma rede de campos. Então, eu tenho um prédio, eu trabalho por exemplo, numa universidade. Tá? Uma universidade federal, onde eu tenho o campus, e aí eu tenho 2, 3 prédios dentro daquele campus. Eu vou ligar um prédio no outro? Não preciso usar o TP, eu uso fibra, que eu tenho menos perda, não existe nenhum tipo de interferência na fibra, a fibra não tem interferência, tá? Porque luz não sofre interferência eletromagnética, eletrostática, nada disso. Então, não tem interferência. É muito melhor a fibra para um transporte externo do que o cobre. Então, eu, na hora de transportar de um prédio para o outro, eu uso a fibra. Okay? Então, essa é a diferença entre a monomodo e a multimodo. A monomodo para grandes distâncias e usa o laser. A multimodo para pequenas distâncias e usa os LEDs. Tá? Gente, isso aqui, existe um curso inteiro da Furukawa, por exemplo, sobre isso. Tá? Um curso inteiro que dá para falar sobre fibra ótica. É lógico que aqui, como não é o intuito do nosso curso, a gente está dando um exemplo. A gente está dando um resumo do que são essas fibra óticas. Tá? Se tem alguém fazendo o curso, que está assistindo, que é profissional da área de cabeamento já e que fez algum curso de fibra específico, algum profissional especializado em fibra, saibam que esse não é um curso específico para isso. A gente poderia dar um curso inteirinho só sobre fibra ótica. Existem alguns cursos inteiros só sobre fibra ótica. Então a gente, na verdade, está fazendo um resumo disso, tá? É essencial para o que vocês precisam saber para tirar o C100, tá bom? Aqui a gente tem as cordoalhas, né, que são os cordõezinhos, né, de fibra, e aí os tipos de conectores. Os conectores ST, CS, LC e LC duplex, tá? Então, lembrando que a fibra, ela para ser half duplex, né, ela tem que ter 2 cabos, porque desculpa, para ser full duplex, ela tem que ter 2 cabos, porque a fibra, cada par só transmite num sentido, é luz. Se eu jogar luz contra luz, vai embaralhar tudo. Então, um cabo de fibra transmite numa direção, o outro transmite na outra. Então, ele é sempre em dupla, ok? Como é que a gente faz para testar cabo? Aqui a gente tem um testador de cabo, né? Eu posso testar. Esse é o reflectômetro, tá? Que na verdade o que o reflectômetro faz é verificar, testar a fibra ótica, como é que está a reflexão da fibra ótica, como é que essa luz está passando de uma ponta para outra, ok? E a gente faz uma comparação aqui de fibras versus cobre, né? Primeiro, problemas de implementação, né? Meio físico e fibra ótica. Então a gente vai comparar sempre. Largura de banda. Na fibra ótica, no cabo cobre, no meio físico cobre, eu posso até 10 GB.
tá? De 10 megas a 10 gigas. Na fibra ótica eu tenho de 10 megas a 100 gigas. Na verdade é ilimitado, tá? Os equipamentos, a fibra, quem determina a velocidade da fibra é o equipamento que está transmitindo e que está recebendo, tá? O cobre não tem isso. O próprio cobre tem limitação, tá? Distância, né? Que o cobre vai no máximo a 100 metros, enquanto que a fibra ótica 100 mil metros, né? Imunidade à interferência. O cobre tem baixa imunidade, ou seja, ele sofre interferência eletromagnética, enquanto a fibra é totalmente imune, ou seja, tem uma alta imunidade. Tá? Imunidade a perigos elétricos também não tem na fibra, porque a fibra é feita de vidro, vidro não é condutor de energia de eletricidade, pelo menos não normalmente, né? Tá? Enquanto que o cobre é altamente perigoso eletricamente, ou seja, a imunidade dele é baixa. Tá? Custo do meio físico do cobre é menor, da fibra é mais caro, mas isso está caindo também. Tá? Na minha opinião, a fibra nunca vai chegar ao dispositivo final, ou vai demorar muito a chegar ao dispositivo final, porque a fibra não produz energia, justamente pela propriedade dela não transportar energia elétrica. E aí se investiu muito em PoE. PoE, a gente vai ver um pouquinho sobre PoE ainda numa das aulas aqui ligadas a essa aula de camada enlace. Mas o PoE é uma tecnologia onde eu forneço energia elétrica para um dispositivo final através do cabo de dados, né? Isso a fibra é impossível da fibra fazer, tá? PoE é Power over Ethernet, tá? Habilidade necessária para instalação. Meio físico cobre é mais fácil de se aprender a instalar, enquanto que a fibra ótica, como eu falei, existem cursos complexos sobre fibra ótica, fusão e tudo. E a preocupação com segurança no meio físico cobre é menor, ou seja, se eu respeitar todas as normas direitinho, é menor. Já em relação à fibra ótica, eu tenho que ter mais preocupação com segurança, porque eu lido com equipamentos mais sensíveis, e a fibra ótica, por exemplo, pode causar um dano sério à vista, pode cegar e tal. Então, tem realmente que se tomar muito cuidado. Na verdade, preocupação com segurança, a gente vai ter que ter nos dois lados, tá? Não tem jeito. Propriedade sem fio, né? Do meio físico sem fio. Meio físico sem fio está crescendo muito. Nos últimos anos cresceu-se muito. A gente vê que hoje você tem tudo sem fio. Cada vez mais as pessoas querem coisas sem fios. Eu falei sobre a questão da energia elétrica no slide anterior, mas já existem estudos sérios. Se você quiser, olha lá se não me engano, o site é www.olhardigital e coloca energia elétrica sem fio, e aí você vai ver lá que existem matérias onde existem pesquisas avançadas sobre o assunto, né? Inclusive parece que existem alguns fabricantes de carro de grande porte, como Nissan e Honda e outros fabricantes grandes, que estão apostando nisso para produção de carro elétrico, né? O carro híbrido, né? Onde vai usar energia elétrica e aí vai ser carregado de forma sem fio. E aqui a gente tem vários sinais aqui, vários símbolos que demonstram energia sem fio para a gente, tá? Desde mouse até satélites estão demonstrados nesse quadro. Os padrões do meio físico sem fio. A gente tem os padrões Wi-Fi, né? Que é o Wireless Fidelity ou Fidelidade Wireless, né? Que são os padrões I3E 802.11, tá? Geralmente conhecidos como Wi-Fi. Eles usam o CSMA-CA, tá? Que é uma forma de detecção de colisão, evita colisão para que ele seja transmitido. A gente vai aprender um pouquinho sobre ele mais tarde, tá? E as variações hoje incluem 802.11a, 802.11b, G, N, AC e AD. Até o N já está padronizado. O AC está sendo padronizado esse ano. Na verdade, eu nem verifiquei. Talvez já tenha sido até padronizado. Nós estamos no mês de julho. Talvez já tenha sido padronizado. Tá? E o 802.11 AD ainda não foi padronizado. Qual a diferença? São velocidades e frequência. Então, a A trabalha com 54 megabits a 5 GHz. A B
11 megabits a 2.4 GHz. A G trabalha com 54 megabits a 2.4. A N chega a 600 megabits a 2.4 e a 5 GHz, trabalha nas duas frequências, tá? A AC trabalha a 1 GHz, chega a 1 gigabit, ou seja, é uma velocidade muito grande, tá? É uma velocidade para sem fio muito boa, a 5 GHz. E a AD, olha só, gente, pode chegar até 7 gigabits, mais do que um cabo UTP de Cat5e. Tá? E ela trabalha já com a frequência de 60 GHz. Então trabalha com 2.4, 5 e 60 GHz, ok? Então são os padrões aqui, as frequências do Wi-Fi. Depois a gente tem o padrão I3E 802.15, que é o Bluetooth. Mas o Bluetooth é uma rede sem fio? Lógico, o Bluetooth é uma rede sem fio. A gente chama o Bluetooth de PAN, Pessoal Area Network, que é uma área, é uma rede pessoal. Que é, eu ligo do meu celular para o celular do outro, a gente se comunica através de Bluetooth, troca dados, né? Você consegue conectar a internet através de Bluetooth. Tá? E a gente tem o WiMAX. O WiMAX não pegou muito no Brasil, né? Porque o LTE terminou sendo a tecnologia usada para grande escala, mas ela normalmente era usada para fazer ponto a multiponto ou para fazer banda larga sem fio, tá? Seria aquelas antenas de banda larga sem fio, mas o WiMAX terminou não pegando muito aqui no Brasil. Então é aí 3E 802.16. Veja bem, gente, eu não falei que não está sendo usada, tá? Eu falei que não pegou muito porque a LTE vai dominar o mercado. Foi adotada a 4G como a tecnologia 4G, a LTE, tá? Para fazer a rede sem fio é necessário um roteadorzinho caseiro. Lógico que a gente aqui mostra um roteador da Cisco, né? o Cisco Linksys. O Linksys é uma linha caseira da Cisco. O Linksys é a 6500 802.11 AC, né? Ou seja, ele navega aqui, ó, AC, ele navega aqui, ó, até 5 GHz, até 1 gigabit a 5 GHz, ok? Tá aqui. Os padrões Wi-Fi aqui a gente já descreveu naquela outra transparência, mas a gente tem uma tabelinha aqui de resumo, então é legal que vocês deem uma olhada, né? E aqui tem uma coluna a mais que é a compatibilidade com as versões anteriores. Então o G é compatível com B, o N é compatível com B e com G, o AC é compatível com B, G e N, e o AD é compatível com B, G, N e AC. Ou seja, se eu pegar um transmissor 802.11 AD, ele vai transmitir equipamentos de todas essas tecnologias vão conseguir falar com ele. Tá? Então eu tenho uma placa de rede que é 802.11B só. Vai funcionar nesse aqui. Lógico que a velocidade vai ser limitada aos 11 megabits, tá, pessoal? Não vai transportar 7 GB, vai ser limitada a 11 megabits, mas vai funcionar. Ele é compatível. Tá? Então a gente esse foi a primeira parte da nossa aula, onde a gente viu os padrões, a parte física. Na próxima parte da aula a gente já vai falar sobre a camada de enlace de dados, tá? A gente vai entrar em enlace de dados e eu volto daqui a pouco com esse vídeo sobre enlace de dados para vocês.